Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, pós-Natal, do Opinião Litoral. O comentarista de hoje é o Roberto Mohamed, advogado, e a gente tem o prazer, a honra de receber o guitarrista de todas as fases do Grupo Terço, é o único componente de todas as fases, o Sérgio Heinz, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde. O Heinz foi fundador, junto com o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária, de uma das bandas mais importantes que o rock brasileiro teve. E eu tenho o prazer de ser amigo dele, e foi muito legal ele estar passando essa época de fim de ano aqui no Guarujá e pôde vir conversar com a gente. E eu vou começar a nossa entrevista. O Terço foi uma banda, Sérgio, que começou em 68, inclusive tocou com o Ivan Lins naquela fase dos festivais, tocou com muita gente naquela fase dos festivais. E foi talvez o primeiro trio de rock progressivo que nós tivemos, porque ele não começou, o Terço nunca foi uma banda pesada, sempre teve esse flerte com psicodelismo, principalmente nos dois primeiros discos, progressivo, psicodelismo, sem ter um tecladista fixo, mas sempre foi uma banda muito progressiva, principalmente no disco preto. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o rock dos anos 70, da qual o Terço foi um dos maiores expoentes ao lado dos Mutantes, foi extremamente intenso e extremamente influente e ajudou a criar toda uma geração que acabaria indo para o rock nos anos 80 e fazendo sucesso. Só que quando a gente lê qualquer livro sobre o rock brasileiro, é como se os 70 não existissem. Pulou da Jovem Guarda para o rock brasileiro dos anos 80, ou rock Brasil dos anos 80. Por que você acha que a imprensa, a crítica, os autores esquecem os anos 70? Bom, primeiramente, boa tarde a vocês, né? É um prazer estar aqui na Baixada, adoro aqui, adoro as praias de São Paulo, do estado de São Paulo. Pratico surf, windsurf, os esportes todos daqui. Mas assim, é lógico que é um grande prazer falar do Terço, de todas essas fases aí, porque é uma carreira, é uma história aí de mais de 50 anos, né? E respondendo precisamente a sua pergunta, né, a década de 70 foi uma década em que as bandas todas eram muito experimentais, tá? Elas tinham essa liberdade, né, dentro das gravadoras. Nenhuma banda fazia reunião de marketing, de que música que ia tocar no rádio. Isso não existia na época, né? As bandas todas criavam o seu próprio repertório, entravam no estúdio e gravavam-se sem um dedo da gravadora. Não tinha interferência, né? Então, por isso foi uma época muito criativa, não só para as bandas brasileiras, mas para as bandas internacionais, né? E isso daí, essa criatividade espontânea e livre, né, levou a um patamar de criatividade tão pleno que repercute até hoje, né? Quer dizer, o jovem hoje busca o Terço, busca Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, né? Então, assim, essas bandas da década de 70, elas se perpetuaram principalmente porque foi uma fase muito criativa, né? E quando veio a década de 80, antes, falando anteriormente, a Jovem Guarda e tal, então era uma época popular, Roberto Carlos e tal, tinha os programas da TV Record, então assim, era uma época popular. Quando veio o rock progressivo, que foi um rock mais experimental, uma música mais experimental, que misturava erudito com MPB e com rock and roll. Na Europa misturava a música folclórica inglesa, né, com rock, com erudito. Então, essa fusão é que se chamou de rock progressivo, né? E só para comentar o disco Criaturas da Noite, né? Se você pega no meio do disco, tem uns folks, né? Tem umas músicas brasileiras. O Terço começou com MPB, os festivais eram de MPB, né? Então, o Terço era um grupo vocal, né? Então, assim,
para comentar isso daí, é exatamente isso que eu acredito que aconteceu, né? E aí veio a década de 80, em que as gravadoras falaram assim, pensaram, né? Nós precisamos ganhar dinheiro com o rock, né? Então, direção de marketing, reunião com as bandas, montagem de repertório, análise desse repertório, o que poderia tocar numa rádio, o que poderia fazer sucesso e tal. Então começaram a ter imposições e interferências nessas bandas, né? Então aí o cenário modificou totalmente, as bandas passaram... A gente não fazia programa de televisão, a gente lotava ginásios de 10 mil pessoas, estádio de futebol, tinha aqueles grandes festivais que tocava todo mundo, Rita Lee, Mutantes, Sol Nosso de Cada Dia, pô, Secos e Molhados, O Terço, enfim. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, é bem isso, foi uma época muito criativa para a música, para o rock, para o jovem. Mas off-road, quer dizer, aí a crítica esquece que ela existiu. Porque foi meio off-road, porque a gente nem queria tocar em programa de televisão, a gente achava um saco isso, entendeu? Não participava de programa de rádio, quase não tocava no rádio, né? Então a gente tinha uma carreira assim, que todas as pessoas lotavam os ginásios, os estádios, tudo, e só que a mídia, ela não participava disso, né? O público acampava 9 horas da manhã em volta do estádio de futebol para assistir o show às 9 da noite, cara, né? Acampavam em volta do ginásio e tal. E aí vem uma outra coisa, Heinz. Quando, na década de 70, o Brasil tentou copiar aquela coisa que se tornava moda nos Estados Unidos, que eram os festivais. O Terço participou de quase todos. Era o Woodstock brasileiro, né, que a gente chamava. Que era Águas Claras, fora outros festivais que iam no Ibirapuera, ao ar livre, shows desse tipo. Que a cultura ainda manteve até um certo ponto na Concha Acústica, depois naquele programa que era o Vande Dorarioto, do Premeditando Break, que apresentava, eu não lembro agora o nome, mas que era gravado ao vivo no Parque do Ibirapuera. Mas a gente viveu esse momento em que as bandas tocavam muito ao ar livre e se tentou fazer esse modelo, que acabou consolidando, uma década depois, o Rock in Rio, que também aconteceu, depois parou e aí depois voltou com força, hoje como algo institucional. Você acompanhou, porque uma carreira como a do Terço, e sendo músico, você também foi músico acompanhando outros artistas. Foi o caso do Ivan Lins, né? Ivan Lins, o Walter Franco, pouca gente sabe que o arranjo de Canalha foi feito por vocês, só é você e o Moreno que tocam naquele disco. O Magrão também, né? Também. Belchior, o Moreno tocou com a Elis Regina, você tocou com o Belchior. Também. Se a gente olhar para os anos 70, na fugida do que você falou, todo mundo veio, por exemplo, Guilherme Arantes começa no Som Imaginário, no Moto Perpétuo. Você tem gente que começou naquela época, nem Mato Grosso, no Secos e Molhados, mas por que esse modelo de festivais também foi abortado? Porque dizer que era amador, a gente não tinha, tudo era feito na base do amadorismo, as bandas não custavam caro. Você uma vez me contou que eu chegava a tocar de graça nesses festivais, era só o transporte para colocar o equipamento no palco. Tocava com a sinfônica de 100 e tantos músicos, né, para participar do festival, mas era tudo gratuito, você era um concorrente ali, né? Você estava concorrendo a uma premiação. Então... E por que esse modelo faliu? Você acha que é justamente isso? No momento que o rock brasileiro dos anos 80 traz a profissionalização e as grandes gravadoras, porque nos anos 70 só tinha Copacabana, Continental, as gravadoras pequenas, a gente não via a EMI lançando disco de rock, a WEA lançando disco de rock, a Som Livre tinha ainda a Rita Lee, mas não era uma gravadora que investia nisso. E aí nos anos 80 a gente vê a EMI entrando nessa, a WEA entrando nessa, as grandes gravadoras, a CBS gravando disco de rock com o Hit, que vinha do Vima, né, com o Lu Santos e tal. Essa falta de profissionalismo é que enterrou esse modelo? Não, eu acho que não. Foi exatamente aquilo que eu falei. Foi o interesse comercial, né,
em transformar esse mercado num mercado comercial, porque o que a gente fazia não era um trabalho comercial, de forma não era um trabalho popular, né? Para ser comercial, você tem que fazer um trabalho popular, né? Que atinja o grande número, o grande povão, né? Então a gente conseguia lotar ginásio, estádio, não sei o quê, mas um pessoal muito específico que adorava música, que adorava escutar boa música, então era um povo muito específico. Para você atingir milhões de pessoas, você tem que fazer uma música mais popular, mais simples, né? O rock que a gente desenvolvia era um rock que, depois da década de 80, os meninos do rock começaram a chamar a gente de bolo de noiva, né? A gente fazia bolo de noiva, que é todo enfeitado, né? Que a música era cheia de momentos e cabulosa, misturava erudito. Então era complicado de tocar, né? E eu acho que uma música, para fazer sucesso, ela tem que ter uma melodia simples, uma harmonia intuitiva, né? E daí o que acontece? Para um menino chegar e pegar um violão em casa e conseguir tocar essa música, né? As nossas músicas, de maioria das bandas da década de 70, nenhum menino conseguia pegar um violão em casa e tocar, entendeu? Então, era um momento muito específico. E o que Sérgio, onde estão, nesse momento no Brasil, os músicos que fazem esse tipo de som, de música mais elaborada? Então, o Terço, por exemplo, é uma banda que continua, né, ativa, eu, Flávio Venturini e o Magrão, né? Nós temos 2 bateristas, que é o Fred Barley e o Sérgio Melo, né? Sérgio Melo, o Fred Barley tocou no Viludo, o Sérgio Melo é o baterista oficial da Rede Globo e toca com o Lulu Santos também. Então a gente inverte, quando um pode, o outro não pode, então são os 2 bateristas, né? Meio que freelas no Terço. Mas assim, o Terço está na ativa, né? E tem bandas que fazem rock progressivo que estão na ativa também. Só que assim, é um mercado tão específico que ele vai diminuindo. O Mutante está na ativa, faz shows, né? Faz show em Las Vegas, faz show fora do Brasil, em outros lugares e no Brasil também. Mas o Mutante só ficou o Serginho, né? Só o Sérgio Dias. E tem muita banda que, né? Até bandas da década de 80 que ficaram poucos componentes, mas que ressuscitam a banda, mantêm ativa e tal. Mas a agenda começa a ficar cada vez mais difícil, né? Primeiro que essas bandas precisam de uma produção muito esmerada, então para haver o deslocamento, para montar um show com essas bandas, você tem que ter uma produção que não sai barata, né? O Terço, por exemplo, o Flávio mora em Belo Horizonte, o Magrão no Rio, eu agora em São Paulo. Então, já tem o deslocamento dos 3 caras de 3 cidades diferentes. O Flávio, para fazer o som que a gente sempre fez, ele leva quase 10 teclados, caixa Harman, enfim, um monte de coisa, caixa Leslie. Então, equipamento, só de equipamento, a van que carrega o equipamento, você pensa que uma van vai carregar a banda, né? Só equipamento do Flávio, entendeu? Então, isso tudo tem um custo. Então, essas coisas todas dificultam essas bandas a fazerem shows, né? O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Roberto Mohamed participa como comentarista e a gente recebe o guitarrista do Terço, Sérgio Heinz. Sérgio, você tem uma história você falou de gosta muito daqui, porque você tem uma história com o Santos muito contínua e presente. Você... nos anos 70, a agenda do Terço aqui era 50% dos shows, 60% dos shows do Terço era em São Paulo. E aqui em Santos vocês iam no mínimo 3, 4 vezes por ano tocar. Era mesmo. Né? Do Ilha Pochá, em São Vicente, ao Saldanha, Vasco, Clube 15. É isso mesmo. Mas tem um outro lado, e você sempre teve uma veia
muito forte nessa questão de projetos sociais. Para quem não sabe, o Sérgio tem um projeto paralelo chamado Os Três Guitarristas, que é ele, o Luiz Carlini do Tutti Frutti e o Nuno Mindeles. E vocês tocaram em Santos, no Teatro Guarani, com toda a renda destinada para o Projeto Tantã, que depois você, com o Terço, de novo, no Teatro Municipal, também fez um show para o Tantã. E aí todo mundo foi até o Tantã, ficou emocionado. Você chorou a beça vendo o trabalho deles. Foi muito bacana. Essa questão de música... E na década de 70, o Terço fez um projeto, com o Flávio ainda na banda, de workshop em escolas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em que vocês tocavam para a molecada, 3, 4 músicas, e sentavam com eles no chão para explicar o funcionamento dos projetos. A revista Pop, na época, fez até uma matéria sobre isso. Por que a gente não vê hoje essas bandas? Isso é coisa de velho? Ou então era coisa dos anos 70, que as pessoas... Era ditadura, todo mundo se unia, tentava ajudar um ao outro. Porque a gente não viu mais isso acontecer depois, ô Sérgio. É coisa mesmo do pessoal dos anos 70 que tem esse espírito de se proteger? Não, eu acho que foi um momento mesmo, né? Quer dizer, a gente podia fazer isso, tinha esse tempo. Hoje está todo mundo com dificuldades, né? Desde a sobrevivência. A gente está mais precisando de ajuda do que ajudar os outros. Está difícil mesmo. Porque pouquíssimo show. Veio a pandemia, derrubou todo mundo, né? Então, assim, todo mundo buscando alternativas de sobrevivência, de pagar as contas. E, assim, o que eu estou sofrendo mais com a falta do palco do que com tudo, entendeu? Né? Então, a gente não consegue nem pensar em ajudar alguém ou fazer algum projeto, porque a gente não está conseguindo nem tocar, né, cara? Então, no momento que você não consegue fazer o mínimo, que é fazer o show da sua banda, você fica nessa batalha, nesse foco de tentar fechar uma agenda mínima, né, para depois pensar em uma forma de ajudar as pessoas, né? Enfim, se você não se sente pleno, né, você não tem essa energia, né, de ajudar. Você está mais precisando de ser ajudado do que de ajudar as pessoas. Mas Sérgio, e caindo numa coisa que você até conheceu bem, mas e falando de dois ambientes que você conhece bem por ser carioca, mas ter morado um bom tempo da tua vida profissional em São Paulo, a Lei Rouanet, até o início do governo Bolsonaro, embora ela tenha sido desvirtuada, ela mantinha ainda vivos, mesmo que com dificuldades, uma quantidade imensa de teatros e espaços pequenos que, não podendo caber tanta gente, eram viáveis com pequenos projetos na Lei Rouanet, porque todo mundo só olha os grandes projetos, mas existiam os pequenos projetos que mantinham teatros como Lira Paulistana, no centro de São Paulo, o Rival no Rio, teatros pequenos que não podem fazer grandes eventos porque não se sustentam, mas que com essa verba pública, por exemplo, os teatros do Centro Histórico do Rio praticamente todos fecharam. E os teatros do Centro Histórico de São Paulo também praticamente todos fecharam. A gente viveu um período que se encerra agora no final de dezembro, independentemente de ser de direita ou de esquerda, em que a cultura foi criminalizada. Porque os desvios da Lei Rouanet não justificam a sua extinção ou a sua demonização. Tua perspectiva hoje, porque a gente teve o caso da pandemia, que foi um caso, ela foi uma coisa excepcional que aconteceu. Imprevisível. Mas a cultura já estava começando a ser detonada desde 2019, quando Bolsonaro assume, por conta dessa demonização. Você acredita que, a partir do ano que vem, vai ter novamente o desvirtuamento da Lei Rouanet? Ou você acha que a própria classe aprende e agora a coisa tende a ir para as origens da Lei Rouanet, que são os pequenos projetos, os pequenos lugares? Eu acho que o grande erro com relação à Lei Rouanet foi, na verdade, desvirtuar o propósito da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela foi criada com o intuito de promover os pequenos e novos artistas, entendeu? Então, de propiciar esses artistas a buscar
dinheiro, né, das empresas, de incentivos, etc., para poder colocar sua arte, né, expor a sua arte e conseguir realizar uma carreira. Então, mas só que o que aconteceu? A lei não foi cercada o suficiente, né, para poder não acontecer o que aconteceu, cara, que foi os grandes artistas que não precisavam de dinheiro, que não precisavam de público e tal, eles, lógico que conseguiam arrecadar. Você libera aí, sei lá, R$1 milhão para gravar um disco, fazer uma turnê e tal. Os grandes artistas vão para o mercado captar esse dinheiro, né, porque eles estão autorizados a captar e as empresas se beneficiarem. Então, você imagina, vai o Ivete Sangalo, lá com a Lei Rouanet, 1 milhão e tal, não sei o quê, e vai o Sérgio Reis com a mesma lei usando, eu tenho aprovado 1 milhão também. Pô, o empresário sabe que vai dar muito mais retorno com a Ivete Sangalo. Então, ele fecha com quem? Com a Ivete Sangalo. Então, o que aconteceu foi isso. Os grandes artistas que não precisavam da grana, eles tomavam a grana que possivelmente iria ser investida em artistas novos, artistas pequenos que precisavam dessa grana. Isso aconteceu talvez a mais emblemática dessas distorções seja uma peça de teatro do Antônio Hermílio de Moraes, que nunca tinha escrito nada de teatro, ser bancada pela Votorantim, que era empresa dele, pela Lei Rouanet. Mas você falou que a lei não foi bem cercada. Você acha que dava para colocar um limite, por exemplo, um artista que já gravou tantos discos, já vendeu não sei quantos, ou já deu tanto show, isso, não pode se beneficiar da Lei Rouanet? Sim, deveria ter cercado dessa forma. Né? Porque aí ficaria claro, porque a ideia primeira da Lei Rouanet era exatamente ajudar os novos artistas e incentivar os novos artistas. Pô, aí a lei foi mais utilizada pelos grandes artistas. Foram os que mais se beneficiaram da Lei Rouanet, foram os grandes artistas. Então, foi um grande erro, né, de trajetória, né, eu acho. A gente sempre achava, o brasileiro... batalhar uma Lei Rouanet com cerca. Mas é o que se pede hoje, né? Eu sempre falei que a Lei Rouanet, ela foi totalmente desvirtuada. Eu dou como exemplo, Sérgio, o Circo de Soleil. É sensacional o Circo de Soleil. Eu fui em todos os espetáculos que eles trouxeram para o Brasil. É maravilhoso? É. Mas permitir que o Bradesco use a Lei Rouanet para um troço que custa 300, 400 reais o ingresso... e ele coloca um merchandising desde do tapete, do papel que vai na frente, faz uma área de entretenimento toda dele, coloca propaganda em tudo, um banco, e abata isso do imposto de renda. Né? E aí aquela jogada que muita gente faz, a tal sessão a preços populares ou sessão gratuita que é obrigado a fazer, os caras fazem ensaio aberto. Sem as roupas do espetáculo, sem nada disso. Fazem ensaio aberto, contabilizam como a sessão gratuita que a Lei Rouanet exige, e quando é uma tremenda sacanagem. Então, esse tipo de coisa é desvirtuar. Colocar um Bradesco fazendo um Circo de Soleil, como era antigamente o Itaú trazendo Holiday on Ice. O início da Lei Rouanet, isso não pode. Agora, quando a gente coloca limites, por exemplo, nesse ponto, vamos dar um exemplo claro. Porque muita gente acha, esses artistas ficaram ricos, assinaram contratos assim absurdos na década de 70 e 80 principalmente, mas mais na década de 70. Pouca gente sabe que as gravadoras contratavam Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, eles não vendiam nada. Esses caras vendiam 20 mil discos, 30 mil discos, para poder trazer com menos ICMS os discos de fora. Pouca gente sabe que a EMAI só pagava peso de ouro nas contratações Caetano, Gal Costa, Maria Bethânia, porque o que importava é que eles pagavam para esses caras fazerem disco que iam vender 20 mil, 30 mil, porque eles podiam trazer Michael Jackson, podiam trazer Madonna, podiam trazer Led Zeppelin, o que fosse na época que vendia disco aqui. Led Zeppelin nunca vendeu muito, mas os artistas populares, os discos importados. Pouca gente sabe dessa lei de compensação do ICMS,
que as pequenas gravadoras, como era o caso da Copacabana, da Continental, não usavam, porque não tinham contratos lá fora. Acabaram sendo engolidas pelas grandes. Então, essa coisa dos artistas grandes da MPB, os medalhões da MPB, serem beneficiados por incentivos fiscais, sempre aconteceu. Sempre, não é uma novidade. Nos anos 70 era a compensação de CMS. Depois veio a Lei Rouanet. E é o pessoal que se arvora, independente do apoio ao Lula, mas se arvora a ser porta-voz de uma coisa hipócrita em relação a isso. Você, que faz parte justamente do time que tem que camelar e que tinha que lotar a van para tocar no Brasil inteiro, é que paga o preço, porque não consegue esse tipo de financiamento. A gente não está fadado a ter sempre isso. Se cria uma lei que, por exemplo, impõe limites. Teatro tem que ser grupo de teatro amador. Se o cara grava muito disco, então não pode. Aí a gente fala, tá bom, mas o Ednardo, que tem 15, 20 discos, é um grande artista, ele tem 20 discos, mas se ele fizer um teatro em Santos, no Municipal, vai vender só 50 ingressos. Então, é preciso tomar cuidado com isso, Sérgio, porque tem muito cara que tem uma carreira fonográfica incrível, mas que ele tem um valor histórico, mas que esse cara não vai lotar um teatro e tal. Se o impedimento for esse, a gente acaba... Não. Agora, na hora que é para bozer uma lei dessa, então, mas a classe política ouve os caras que são os caras que têm que ser ouvidos, que são os artistas? Não, dificilmente, né? Então, assim, todo mundo se empodera e resolve ali, sem ouvir ninguém, sem ouvir as pessoas que vão ser afetadas, que vão utilizar a lei e tal. Eu acho que isso sempre foi um grande erro, né? Aliás, de todos os governantes, de todos os políticos, não ouvirem o povo, não ouvirem as pessoas envolvidas nas leis que eles vão criar, enfim, em todos os projetos. Então, eu acho que para você criar isso daí que eu estou falando, estabelecer normas novas para a Lei Rouanet, tem que chamar os artistas e eles também sugerirem, porque assim você pode criar uma série de questões para poder chegar nesse ponto que você está falando, entendeu? Para não cometer injustiças, né? Não pode ser só, o cara que gravou 20 discos, aí, não pode usar a lei. Não é bem assim, tem que ter uma série de critérios diferenciados que no conjunto eleja o cara que realmente precisa ser beneficiado, entendeu? Isso não é muito difícil de fazer, né? Eu acredito que se sentarem meia dúzia de pensantes, a gente consegue estabelecer critérios bacanas que realmente analisem quem são os caras que... Eu queria parabenizar... Que a Margareth Menezes vai fazer isso, a futura ministra da Cultura? Não acredito, cara, acho difícil. Mas assim, olha, eu acho assim que isso daí é um negócio que realmente devia ser pensado, porque a Lei Rouanet já foi, todo mundo já desvalorizou estupidamente, exatamente por causa dos critérios, né? Esses critérios, eles foram estabelecidos sem se pensar, né? Sem parar para pensar, sem reunir a classe para poder analisar e chegar num consenso. O Opinião volta depois de mais um intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta, o Roberto Mohamed comenta, a gente recebe o Sérgio Heinz, guitarrista de toda a trajetória do Grupo Terço, e ele trouxe um livro aqui, né, Sérgio? O Terço, 50 anos. Né? Que fez em 2018, esses 50 anos? Isso daí. Só que eu fui escrever o livro, na verdade, todo mundo... que eu já tinha virado escritor, né? Esse é o meu segundo livro, eu tenho um terceiro livro que já está no meio e tal. E fui contratado da editora Ibrasa. E daí eu comecei, o pessoal todo, agora você tem que... Aproveita que você está na pandemia, confinado, escreve aí sobre a banda, pelo amor de Deus e tal.
Aí comecei a escrever. E aí eu já estava, um terço do livro escrito, só que eu comecei a me deparar com as datas, né? Pô, quando que aconteceu isso, quando não aconteceu? E eu lembrei que tinha um jornalista no Rio de Janeiro, que sempre que ele entrevistava o terço, ele corrigia, né? Ele falava, olha, eu acho que isso não aconteceu bem assim, ou então não aconteceu bem nessa data. Era o Nélio Rodrigues. Pô, passei a mão no telefone, Nélio, tá a fim de escrever o livro comigo? Porque eu tô precisando de informações, tá? Bom, ele adorou e aí, pô, a gente juntou, escrevemos o resto do livro a 4 mãos e foi muito benéfico porque ele veio com uma série de informações, de datas, horários e também ele tinha um acervo fotográfico muito grande, porque ele sempre foi fã do texto e daí a gente conseguiu lançar 50 anos do texto. E eu acho importante falar, porque é o seguinte, é o primeiro livro no mundo com realidade aumentada. Então você tem um QR Code aqui, tanto para Android e para iOS, que você direciona o celular, sobe um aplicativo e acontece um monte de coisas que eu não consigo mostrar aqui, mas você vê realidade aumentada no livro. Eu converso com você dentro de uma televisão da década de 70, ela sobe em 3D aqui, é muito louco, é bem legal. E Sérgio, você fala, o livro, você traz uma série de coisas de encontros que a banda tinha nas suas formações com outras bandas dos anos 70. Você fala muito do cenário dos anos 60 e dos anos 70. Uma delas, e que a época que eles surgiram e explodiram, é a época que o Terço já tinha praticamente parado e estava funcionando como banda. Você tinha entrado na banda de apoio do Sai Guarabira, porque todo mundo pensa que era o Terço que acompanhava o Sai Guarabira. O Terço nunca acompanhou o Sai Guarabira. O Magrão e o Moreno tocavam com o Sai Guarabira, vocês tinham lançado o álbum Preto e o Terço meio que separou, e você e o Cezinha foram tocar com o Sai Guarabira. Depois veio o Flávio, e aí você teve a ideia, falou, peraí, isso aqui dá caldo, e aí você remontou o Terço com os 3. A gente veio para São Paulo trabalhar no estúdio do Rogério Duprá. Que era o Vice-Versa, o Rogério Duprá e o Sai Guarabira eram donos do Vice-Versa. Aí a gente, teve uma época que o Guarabira falou assim, não, porque precisamos de um bom tecladista, que ligou para o Milton Nascimento, não, manda o Flávio e tal. Só que nós já tínhamos defendido uma música no Festival de Belo Horizonte, né, do Flávio Venturini do Vermelho, e classificamos a música, né, ficou em 2º lugar. O Flávio fala que a gente só perdeu porque tinha uma torcida de um samba lá, que senão os jurados iam apanhar. Então acabou que a música, o samba ganhou, a gente ficou em 2º lugar. A gente conheceu o Flávio nessa época e o Vermelho também, e ficamos super amigos, e a gente só se reveu, só se encontrou de novo quando o Flávio foi convidado para tocar e gravar no estúdio do Rogério Duprá junto com o Terço, que nós estávamos lá. E aí o Flávio acabou entrando para o Terço, voltando e tal. Mas foi uma situação engraçada, porque nós estávamos gravando um jingle, a gente gravava jingles no durante a semana e durante o fim de semana fazíamos shows, né? E aí o Flávio chegou com a malinha dele quietinho lá e tal. E aí, nós fomos falar, bem-vindo e tal, não sei o que, mas a gente não lembrava dessa história. Não lembrávamos que o Flávio, nós tínhamos defendido a música dele, né? E foi um encontro maravilhoso. E era só Sai Guarabira ou chegou a ser Sá Rodrigues e Guarabira? Assim, o Magrão e o Moreno chegaram a tocar na banda que acompanhava Sá Rodrigues e Guarabira. Foi assim que eu conheci e que meio que roubei os dois. E o Flávio veio justamente pro lugar do Zé Rodrigues, porque ficou sem tecladista, porque o trio, ele que tocava o teclado. Exatamente. O Flávio veio para substituir o Zé. Exatamente. Agora, Sérgio, se conta muito algumas lendas da década de 70, como se o rock brasileiro, por exemplo, ninguém imagina a influência que os empresários tinham mais nos anos 80, eu acho que aí aquilo que você falou do ser alternativo, os anos 70 eram bandas que começaram na garagem, eram bandas que começaram tocando, eram bandas que não dependiam de televisão. Então vocês não deixavam o empresário dizer o que vocês iam gravar.
Nem o Terço, nem os Mutantes, nem o Som Imaginário, nem o Moto Perpétuo, o Vimana, ninguém se submetia a empresário. E se tem uma lenda, infelizmente, os próprios caras da banda acreditam nisso, de uma banda que foi montada por empresários, porque eles também não confessam isso de forma clara. Apesar que o Gerson Conrad, no livro dele, fala. Os Secos e Molhados, para quem não sabe, foi uma banda de empresário. Um empresário que pegou o João Ricardo, juntou com o Gerson Conrad, trouxe o Ney Matogrosso e fizeram. E eles contam a lenda de que eles estavam tocando no México, em 74, e um grupo de empresários que criou o Kiss, viu o show deles e que a banda o copiou. Em primeiro lugar, os shows no México se dão logo após o fim das gravações do primeiro disco do Kiss, que sai ao mesmo tempo praticamente lá. E nos Estados Unidos, as bandas não eram formadas por empresários, foram os empresários que criaram o Kiss. O Kiss já existia há 2 anos antes. As bandas começavam em jardim, as bandas começavam em garagens, as bandas começavam em pequenos clubes. É a mania de criar uma lenda e acreditar nela, né, ao mesmo tempo. Até porque nada foi original. Porque essas bandas vieram se inspirando em caras que também já faziam isso. Claramente os Secos e Molhados foram inspirados no Alice Cooper, o visual deles. Para quem não sabe, Alice Cooper não era o nome do Alice Cooper, ele se apropriou do nome. Alice Cooper era o nome da banda, da qual ele era vocalista. David Bowie, o glitter, o glam rock dos anos 60, todos se vestiam, se fantasiavam e se maquiavam. Sweet, Mark Bolan, o próprio David Bowie, que foi o maior expoente disso. Essas lendas que contam, eu acho que acabam desvirtuando um pouco uma coisa que explica bem aquilo que você no livro fala por alguns, um punhado de páginas. O quanto os empresários no Brasil dominaram o cenário musical, criaram artistas, destruíram artistas. Eu nunca vou esquecer uma frase que você me falou. Vocês tinham um empresário no Terço, na década de 70, que o cara era um leão para marcar show, marcava 150 shows por ano, mas fazia umas bobagenzinhas, e que você achava, você foi contra os outros caras da banda que quiseram mandar ele embora, porque você achava que aquilo era um custo que se pagava. É como mais ou menos, a corrupção pequena compensa quando a gente tem um ganho. A força dos empresários hoje, com essa mudança, e você mesmo sendo um dinossauro do rock, acompanha a mudança, você faz programa de rádio, você convive com a molecada, você toca com a molecada. Ainda existe esse perfil de empresário no Brasil que a gente teve durante os anos 70, 60, 80, até os 60, 70, 80, 90. Ainda existe esse tipo de empresário capaz de pegar um artista, criar, destruir, fazer subir, fazer descer? Ainda existe porque, assim, se você analisar o que é um artista, o artista, ele cria um produto que é o disco, que ora é físico, agora ele é virtual, então ele cria um produto, né? Esse produto, não adianta você... vou citar um exemplo. Você pode ser o criador e fabricante do melhor sabonete do mundo. Se você não tiver uma equipe que venda esse sabonete, você morre na praia, né? Então, assim, o vendedor, né, de qualquer produto, ele tem uma importância muito grande, né? O empresário que não enxerga, o empresário que eu digo macro em todos os sentidos, o empresário que não enxerga que o vendedor, o cara que vende, no caso o empresário artístico, ele é um vendedor daquele produto que é o artista e o que ele produz, né? Então, esse cara, ele tem uma importância enorme dentro. Ele é um membro da banda, se não for o mais importante. Porque a banda, por mais que ela seja criativa, por mais que os caras cantem bem, por mais que os caras componham bem, se essa banda não se movimentar, se essa banda não for vendida, se essa banda não tiver um cara que banque na frente, um ginásio para essa banda fazer o show, que assuma todos os riscos, você sabe muito bem que se não tiver esse cara, a banda não existe, cara. Ela não consegue sobreviver. Então, o empresário, ele tem esse poder, né? Esse poder na mão de criar, manter e até destruir, né? Então,
Eu acho que tem que ser um casamento perfeito entre a banda e o escritório empresarial, ou o empresário, ou o produtor. Tem que ser um casamento perfeito para a coisa caminhar junto, e na hora que dissolve esse casamento, se for com litígio, é uma merda, como você sabe. De que tipo de empresário que você fala? Guilherme Araújo, Léa Gadelha, Carlos Imperial? Esses caras foram grandes empresários, conhecidos no meio, e tiveram esse poder, com certeza. Carlos Imperial foi um deles, né? Que criava o artista, sim, né? Sim, com certeza. E aí que tá. Vamos fazer um paralelo com o esporte. Hoje se diz claramente, não adianta o moleque ser um novo Pelé. Se ele não estiver na mão de um empresário, ele vai morrer na várzea. Nem existe mais, vai morrer no campinho da favela, a diferença é que de futebol. Sempre vai ter um empresário para um garoto habilidoso no futebol. Sim, mas sem empresário não consegue ir para frente. Não. E eles têm um poder sobre eles enorme. A gente vê na música sertaneja que isso acontece, né? E normalmente é canibalismo, porque são os próprios artistas que empresariam artistas. O Leonardo com a Paula Fernandes, o Sorocaba, que é considerado um dos maiores empresários do ramo, criou um monte de gente. Você não acha que é justamente... O rock não tem ninguém desse rock brasileiro hoje, não tem ninguém que a gente possa vislumbrar como... ser o que esses caras são, né? Ou você vê alguém trabalhando nisso? Não tem, exatamente, porque as bandas de rock, hoje, o rock, a Globo fez, não tem muitos, sei lá, acho que 1 ano, 2 anos, talvez até menos, ela fez uma grande pesquisa, assim, que analisou o mercado como um todo, né? O virtual, digital, físico, show, execução em rádio e tal. Aí deu, sei lá, 83%, para o sertanejo, aí o restante ficou dividido entre o pagode e o funk, né? O rock não pontuou, MPB não pontuou, pra você ter uma noção. Então, realmente, o rock está em baixa, comercialmente falando. Então, a única possibilidade de uma banda como o Terço, como Mutantes, ou como, sei lá, Paralamas... enfim, as bandas tanto da década de 70 quanto 80, assim, ela ter, que nem o Flávio Venturini, né? Então, assim, ter um empresário que cuida exclusivamente da carreira dele, que se dedica totalmente, que foca e tal. Aí consegue movimentar, consegue trazer lucro e tal. Um escritório formado com vários artistas, ele não pega essas bandas, entendeu? Ele simplesmente deleta, porque não é bom negócio para ele. Bom, com isso chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo muito a participação do Sérgio Heinz. Feliz 2023 e muito boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigado, eu queria mandar um beijo aqui, porque eu estou aqui na Baixada, estou lá no Guarujá, estou com a minha filha, né, a Mariana Heinz, o Rafael, o Chico, a Marta, minha netinha, Manu, todo mundo, agradecer a Cláudia o livro, que eu peguei o livro dela, porque eu não tinha mais em casa, na verdade, você me pegou no contrapé para o convite, agradecer ao Mohamed, a você, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A Dani e minha filha Carol também, o Gugu, meu filho, Gibson, né? Agradecer a todo mundo sempre. Eu desejo um ano maravilhoso para todos vocês, para o programa, para o pessoal todo da Baixada de Santos, do Guarujá, Cubatão, a galera toda que está nos assistindo aí. Um beijo no coração de vocês. E boa sorte na continuidade da carreira como escritor também, não é? Opa, obrigado. Então, o Mohamed também é o último programa do ano, né? Esse é o último programa do ano. A gente deixou para fazer a retrospectiva no primeiro programa, no segundo programa de 2023. Então, eu queria mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muito especial para todo mundo. A gente escolheu uma das desgraças para ter em 2023, mas a gente tem que acreditar que o Brasil é maior do que a sua classe política. E a gente vai continuar sobrevivendo.
Obrigado ao pessoal da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte também, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h para 1h, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.